Ele está na área, ele que não vive sem mim. Se eu não existisse, a vida dele seria muito mais triste. Ele sorri porque ele sabe, Fausto Fazan existe no mundo. Nelson Machado, ô meu fã, muito bem. Boa, gente. Ah, não, é outro canal. Não, Papo com Machado não, calma aí. Outra coisa. Misturei aqui. Misturou. Rapaz, mas você tinha me prometido que não tinha mais Fausto fazendo Eu programa. prometi, né? mas senão você não vinha, né, Não, cara? eu sou só eu e pai. Aliás, o Nelson já foi mais bacana. Já trazia pizza. É lógico, era isso né? que eu ia falar. Não deu tempo de passar na pizzaria hoje. Foi só por Na isso que eu não vim extinta com a TV, ponto certo, que não tinha GC, a gente ficava segurando um cartaz com o nome do cara, lembra? É. Nossa, a gente já passou uns aperrengues nessa vida que eu Eu vou te tenho falar. a impressão que eu trouxe pizza aqui no dia da ovelha. Do ovelha você trouxe. Eu tenho a impressão que eu Nossa trouxe Senhora. pizza no dia da ovelha. Tudo bem que a ovelha comeu tudo, né? Mas. Ó, Ele pode não trouxe foi essa desganado. pergunta porque o Nelson tá aqui pra falar de um trabalho novo dele. Uma nova empreitada do Nelson Machado que a gente É vai uma saber. nova como é que- velha, né? Porque- Mais ou menos! Mais ou menos. É porque eu lembro de um tal de versão brasileira que já saiu também. Mas esse é novo. Não, versão Mas é brasileira diferente. continua rolando. Versão Continua brasileira rolando. Continua rolando, mas o livro novo tá aí. Né? Uma sacanagem, porque a editora, vou reclamar aqui, meu amigo Matheus. Ih, caramba. Meu amigo Matheus, não, coitado, não é culpa dele, é culpa do Correio, porque ele enviou, o Correio que não entregou, entendeu? Porque a editora é no Mato Grosso, Que lugar? uma Cuiabá? cidade chamada Sinop. Sinop, conheço Sinop. Um abraço pra galera de Sinop, eu já estive lá. Então, é de lá. Então demora um pouco, aquela coisa, na coisa física demora um pouco. Então os livros não chegaram, porque eu ia trazer um livro para cada um. Boa. Não, Apesar, o Fausto não sabe ler, mas eu ia trazer Não, mesmo mas assim. tudo bem. A né? gente marca naquele escritório que a gente vai de vez em quando, aí Esse você traga, que tá pronto. aqui. No Record. Vamos fazer. Lá na esquina. Record. Do lado do. Então, Isso. exatamente. Galera, é o seguinte, você tá falando mais livro? Sim, o Nelson Machado tem um livro. Está vendo esse livro? Você quer saber o que é o livro? Solta o vídeo aí pra quem tá curioso entender o que é o livro do Nelson Machado. Solta aí. Então, muito bem, tá aí o livro espantado pelo nosso querido Nelson Machado. É um livro de contos, né? É um livro de São contos. 10 contos, são 10 Certo. histórias. Então agora tem essa coisa bonita, chama book trailer. Nossa, Né? book Bonito, trailer, né? sim. Book trailer. Hã? Rapaz. Antigamente era o lambi-lambi mesmo. É Né? sacanagem, né? É um trailer de nada, né? Um trailer de coisa escrita. mas é enfim, bom. é bonito. É legal. Já chama atenção. Ficou chique. O book trailer do livro Espantado, de Nelson Machado. As gravuras são da Carla Luz, que é uma artista fantástica, tanto as gravuras internas quanto a capa são dela. E tá à venda, por enquanto internet, vai estar na Amazon também. Já manda o site aí, ó. Vamos fazer aí, ó. Manda o A site venda aí, aí do garoto. livro, o livro físico é isso aí, que tá aqui embaixo, certo? É esse maoribooks.com. Mauribooks.com. Aí é para compra do livro físico, livro de papel. Tá muito legal, tá muito bonito, a encadernação, papel. Cara, os caras trataram o livro, vou casar com o Matheus, Ô, Matheus. o dono da editora. Rapaz, ainda bem que não tem um Matheus que trabalha aqui com a gente. Senão ele ia querer. Né? Ia querer. Mas, muito legal, o livro ficou muito bonito mesmo, ficou bonito mesmo. Esse é o físico, o livro de papel. Agora existe também o e-book do mesmo livro, com a mesma diagramação, com tudo, né? Para quem quiser ler no Kindle. É bonito, Internacional. Repita, velho. para quem quiser ler. Para quem quiser ler no Kindle. Kindle. Cara, os caras estão internacional no negócio. Nossa, Tá na achei- Amazon. É só comprar pela Amazon, é só procurar lá. Amazon, pra galera. Não, lógico, tem que falar mesmo. Tá na Amazon.
É só procurar. Espantado Nelson Machado, tá lá. Agora, como que você resolveu escrever essa história de ficção, Nelson? Isso aí você já escreveu faz tempo, Esse você livro foi escreveu escrito há muito agora? tempo. Como Esse que livro foi foi isso? escrito há muito tempo, ele já foi publicado, né? Mas ele teve um andamento, eu espero até que seja igual, assim, tipo Paulo Coelho, lançou a primeira vez, ninguém leu, depois ficou milionário 10, 20 anos depois. Tomara! Que essa é a segunda vez, né? Então ele já surgiu a primeira vez foi com outra editora e foi muito engraçado, porque assim, eu escrevi o primeiro conto, o conto que é o nome do livro, Espantado. À toa, em casa, me ocorreu uma coisa, isso dá uma historinha, de madrugada não tinha o que fazer, escrevi o conto. E guardou. Ficou lá, mostrei em casa, mostrei pra filha, mostrei pra um amigo, outro, então ficou por isso mesmo. Um belo dia eu tô lendo lá um site, uma editora, e o camarada tava fazendo uma coletânea de novos autores, contos e tal, falei, vou mandar. Mandei, ele mandou de volta, passaram-se uns dias, uma semana, recebi de volta, gostamos muito do seu conto de demonstração, mande o resto, vamos publicar. Digo assim, como que resto? Que resto? Aí entrei em contato, falei, mas na coletânea? Não, publicar coisa sua, vamos fazer. Eu falei, não tem. Então faz. Aí eu saí fazendo, entendeu? Foi assim que apareceu esse livro. Eu escrevi o resto para fazer essa edição, que a edição não acabou dando muito certo, comercialmente falando, né? E morreu. Esse livro desistiu, morreu, desapareceu, ficou uns quase 10 anos, uns 8 anos, assim, desaparecido, 9, sei lá. Não, faz mais de 10 anos. No meio disso eu escrevi a versão brasileira, que aí funcionou melhor, que ainda está vendendo, ainda está rodando. Ainda está em catálogo. Apesar de estar só na internet, né? Certo. Não tem livraria nenhuma, não tem nada. A venda é só pela internet, só pelo PagSeguro. Mas a versão brasileira continua ainda rodando. E por conta da versão brasileira, esse menino, Matheus, dono de uma editora lá no Mato Grosso, entrou em contato comigo, falou, você tem alguma outra coisa? Vamos fazer, vamos lançar. E eu falei, contei essa história para ele, ele falou, me manda. Mandei. Falou, vamos fazer. Falei, mas agora eu quero umas ilustrações. Aí eu falei com a Carla. Bacana. Gosto muito do trabalho dela, dos desenhos dela, são fantásticos mesmo, em vários níveis, em vários estilos, principalmente no estilo do mangá, que é boa no mangá. Principalmente esses eventos que vocês fazem bastante, o pessoal deve gostar bastante. E aí eu falei com ela, a gente acertou, ela entrou em contato também. Bom, fizemos lá, ela fez as gravuras, fez a capa e o Matheus lançou o livro e ele fez uma coisa que eu não esperava, ele fez uma pré-venda, ele anunciou. E vendeu legal. O livro vai sair em novembro. Quem estiver interessado em comprar agora, compra com desconto. Saiu vendendo. Que bacana, eu que bacana. Surpreso, sabe? Você ficou espantado? Fiquei espantado. Ele ficou espantado. Fiquei exatamente isso. Exatamente espantado. o título. E em cima disso, você já está pensando em fazer outras coisas? Você gostou da coisa? Você gostou da brincadeira, vamos dizer assim? Eu sempre quis, né? Na verdade, é uma coisa... Escrever é uma coisa que sempre quis, sempre fiz. Eu nunca fiz... Eu fiz muito pouco, né, nesse sentido, na linha editorial, né? Comercialmente. Você escreve muito para teatro também, Pois mas eu escrevi para teatro, tive peça montada, eu escrevi centenas de histórias para rádio teatro. Roteiro mesmo. Fiz roteiros para cinema, pro Fauzi Mansur, né? Escrevi roteiros, até bem pouco tempo atrás, eu escrevia sitcom para Angola. Fazia 2 programas para Angola, né? Então eu sempre escrevi muito, muito. E profissionalmente sim, eu, né, sendo remunerado por essas coisas, mas nunca na área editorial, nunca em forma de livro. Em forma de livro só essas duas. E uma coisa de certa forma particular sua. Só essas duas experiências. Agora, eu tenho um blog que de vez em quando eu publico lá umas crônicas, uns contos mais curtos, né? O blog não pode botar um conto de 10 páginas, ninguém vai ler. Então, e com esse material que eu venho escrevendo assim, meio à toa, eu teria material aí para fazer livros de crônicas, eu teria um material para 3 livros já. Isso do que eu gosto bacana. mais, jogando fora umas coisas que eu não gosto, né? Então tem.
Agora, independente disso, eu tenho uma outra história, como esse livro é um livro de... Terror, suspense. É meio terror, mas eu não classificaria como terror, o Matheus classificou como terror. É uma ficção, né, Que na essa verdade. coisa de terror, morte, sangue, uau, é uma coisa mais criada por ele, pela editora. Mas é verdade, todas as histórias morre alguém, tá tudo bem. Mas não, quase todas. Tem história que Quase não morre. todas. Tem história que não morre, não morre Aí ninguém. o pessoal já tá curioso para Mas saber. seria melhor que tivesse morrido. Mas enfim, Isso que é o barato do autor. Você pode matar, pode dar vida Ele para quem se você vira. quiser, né? é fascinante fazer. É fascinante essa viagem. Por isso, quando você escreve um roteiro para televisão, você tem umas amarras do cenário ou dos objetos de cena. Para teatro, você tem a amarra do palco. espaço. Você não Exatamente. pode ir muito. Você pode ir além do que No é. cinema, você tem a amarra da grana. O cara ficou triste e viajou para Nova York. Pô, pera, ficou louco? A grana que vai dar levar a equipe para Nova York para filmar. Só né? pra filmar um momento e voltar. Agora no livro você manda ele para Nova York, volta, depois O manda ele para Japão, Londres, Madrid, volta. pra Conchichi. É uma maravilha, cara. Você põe o que você quiser no livro. Você põe ele em Marte, né? É uma beleza. De verdade. Então, além dessas coisas que eu já tenho aí, eu tenho também uma outra história, essa de terror mesmo. Isso era uma coisa que eu tinha, era um projeto que eu tinha com o Fauzi, no tempo que eu estava fazendo roteiros para o Fauzi Mansur, a maior parte deles acabou não rolando nada, mas que eu tinha conversado com ele, que era uma ideia de um personagem de terror brasileiro. Sabe, mas desses personagens, esse terror pop, esse terror teen. Entendi, não é nada trash. Fred Krueger, não, essa linha. Trecheira. Fred Aquela que voa Krueger, sangue pra tudo canto, isso, sangueira mesmo. Fred Krueger, Uma Jason, noite alucinante. Serra Elétrica. Serra Elétrica. Esse tipo de personagem que fica. Que marca. Né? Fica para Que sempre. vira trilogia, Você pode, sextologia. você pode ir usando ele e tal. Então eu bolei um personagem assim, brasileiro, pra isso. E a ideia era fazer um roteiro para fazer um filme. O assunto morreu. Eu falei, pô, mas a ideia não precisa morrer, eu Mas posso calma. transformar isso em livro. Sim. Então isso tá meio na cabeça, tá meio engatilhado. Já comecei até a conversar sobre Olha que bacana. sobre o Chico Doido, que é o nome do personagem. Bacana, hein? Chico Aguardem, Doido? Chico Doido. Chico Doido. É. Porra. Espantados é um livro de 10 contos de terror. É um dos temas que você mais gosta? E como é que foi pra escrever 10 histórias? Porque queira ou não, independente se o livro, se o conto tem 3 páginas ou tem 100 páginas, né? É um conto, é uma história trabalhada na Uma cabeça. história começo, meio e fim, e que Né? daqui tem que chegar aqui Exatamente. com algum sentido. Tem uma linha Isso Uma linha do tempo aí. Isso ninguém pode escapar. De verdade foi um pouco surpreendente, porque não foi em um mês. Praticamente em um mês que os outros 9 contos surgiram. Claro, alguns já estavam na cabeça antes, já tinham uma ideia, outros apareciam no meio de um papo, uma ideia qualquer, alguma coisa que alguém comentava, e a minha cabeça estava só naquilo, porque eu tinha que fazer 9, né? Tive a vida inteira esse treino da escrita por encomenda, por causa do rádio, né? O rádio não tem jeito, tinha um programa que eu escrevia que era muito legal, muito legal, para Vida Alves. Opa, essa aí tem história. Era a produção da Vida Alves e eu escrevia para ela, que era um negócio chamado Tribunal da Vida, que era muito legal. Era um tribunal onde eram julgados casos que a lei não julgaria. Pequenas bobagens da vida. Criança Entendi. que não quer estudar, a mãe leva o menino lá para ser julgado. O namorado que trocou a namorada por outra, Entendi. ela leva E quem ele julgava pra ser eram os julgado. ouvintes? Isso. Que bacana. Então, isso era... Tinha a cena, a coisa se dividia assim. Tinha o tribunal que tinha personagens fixos. Tinha o juiz, o escrivão, o advogado, a advogada de defesa e o promotor. Né? Esses 4 personagens eram fixos. O resto cada história eram personagens novos. Entendi. Eles vinham para o tribunal, quando eles começavam a contar o caso, isso virava um radioteatro, aí acontecia a história E toda. aí era gravado como se fosse uma radionovela. E aí voltava, Entendi. do tribunal para a história, da história para o tribunal, né? Tipo Então, flashbackzinho. eu tinha que escrever uma dessa por semana. Nossa senhora. Haja cabeça pra pensar, Era hein? um programa de 1 hora de duração, e no final ficava para o público, Escolher. o advogado de defesa fazia a sua defesa, a advogada de defesa, que era a Vida Alves, fazia a sua defesa, o promotor fazia o discurso dele De acusação. de acusação,
e o público telefonava dizendo culpado ou inocente, entendeu? Era muito legal. Além disso, a própria Vida Alves tinha um outro programa que chamava-se Monólogos da Vida, que era uma história de 5 minutos com ela sozinha, interpretando um texto de 5 minutos que tivesse uma história, que acontecessem coisas. Eu escrevia 5 desses por semana. Nossa. Entendeu? Então, esse negócio de trabalhar, de escrever por encomenda, eu já estou meio acostumado. As sitcoms que eu escrevia lá para Angola, que na verdade era um amigo meu que fazia o trabalho, e o trabalho era muito para um só fazer, e ele repartia comigo. Mas repartia assim, preciso de 3 para semana que vem. E vamos lá. Receita, tec, vambora. Invente uma história, cria Invente uma uma situação história. e vai embora. Então, eu já estou meio habituado nessa história de escrever por encomenda, né? Então, é por isso que saiu com uma certa rapidez o Espantado. Olha que legal. Você que tá vendo aí o programa Geração, tá vendo o outro lado do Nelson Machado, que as outras não contam. Continua de frente. Ó. Né? Pode ir, ó, outro lado. Vamos ver o outro esse lado é o outro do lado do Nelson Nelson Machado, Machado. que as outras, a gente tem orgulho disso, que as outras não contam não, bicho. Os caras só vamos querem ver o lado de dentro. entendeu? Só isso. Mas, ó, pô, legal mostrar esse Como é lado que é essa dele. imitação de Kiko? Foi aprovado, tio? Nossa, Ainda bem que você não vive disso, né? Não, ainda Sorte sua. Então, o pessoal só quer isso. A gente mostra esse lado bacana dele que, pô, o cara escrevia pra Vida Alves, bicho. Pô, é legal contar essas histórias aqui, cara. Cara, um dia eu vou vir aqui pra contar as histórias do Teatro Santana. Ótimo! Aí Me traz que é as legal. fotos. Me traz as fotos que eu sei que você tem. Teatro Santana, gente, era um teatro que tinha na década de 70. Só vou falar rápido porque eu não vou contar Não, hoje. manda. Mas era um teatro de striptease. Tira gosto. Boa. Fausto Fazan. Chamava Pinga Pinga. Ele funcionava Pinga Puta, Pinga. que susto, eu peguei outra coisa, bicho. De meio-dia à meia-noite o teatro ficava aberto. E Pinga Pinga porque o público ia assim, entrava um, saia outro, ia pingando. E tinha um elenco grande, mas era assim, 4 stripteases, entrava um quadro de humor, um sketch com 4, 5 pessoas. Ai, Fausto, 4 você que tá stripteases fazendo entrava um trabalho? cara sozinho contando piada, 4 trabalho stripteases novo? entrava outro jogando malabares ou cantando uma música. Era um teatro de variedades, né? Você ia gostar de trabalhar nisso, né, seu Fausto? Trabalhei 3 anos nesse pedaço. Um dia eu venho para contar só Boa. essa história. Vai ser legal. Faustones ia gostar de trabalhar num De negócio desse. repente, deu entrando dinheiro, filho. Nós estamos fazendo qualquer negócio. É o seguinte, Era rapaziada. a única parte que não rolava muito bem. O resto era uma maravilha. Essa parte, Então, mais eu vou uma ganhar vez, dinheiro. ó, mais uma vez, vamos reforçar. Tá com o site do livro aqui pro pessoal comprar. Tá aí, vamos reforçar. Maoribooks.com. Aê, que eu sei que você ficou curioso em saber. Agora é o seguinte, a gente vai tomar aquela água mineral? Sim, senhor. Lá no Facebook, Nelson Machado, Nelson É Machado. o seguinte, agora a gente vai falar desse 1954. universo que é o mundo dele. Ele vive praticamente lá dentro, naquela caixinha que você ouve chamado filme. Praticamente, ele mora lá. Ele mora, o pessoal acha que ele mora no estúdio. que Mora ele no fica o estúdio, dia inteiro mora, lá. É isso que o pessoal pensa. É verdade. Eu me converto em impulsos e me guardo num DVD de noite pra dormir. Boa. Rapaz, ô Nelson, é uma pergunta acho que ninguém nunca fez. O que você acha que uma pessoa que não conhece o mundo da dublagem pensa sobre o que é um dublador? Rapaz, Na imaginação da pessoa, cara, o cara deve ganhar Perguntam muito muitas dinheiro, coisas deve ser estranhas. Primeiro isso. muito dinheiro, É, pô, a o cara primeira- só vai lá, bota a voz, pô, o é cara mó não faz nada, fácil. fica lá. A primeira parte do que perguntam, que tem mais força, é exatamente isso. Assim, as pessoas acham realmente que é uma grana, é uma coisa... É hollywoodiano. É hollywoodiano, Pô, é o cara tá equivalente falando ao que Tom Cruise. ganha o ator que está lá na tela. Essa é a primeira parte. A segunda parte essa coisa do... Esperam que a gente seja muito metido a besta, então ficam estranhando quando escrevem e a gente responde, oh, ele respondeu. Você esperava o quê? Que eu fosse mal educado, grosso, rampeiro, né? Não ia. É verdade. Então esperam isso. E a grana realmente não veio, né? Paciência. O dublador não ganha mal, não vive mal. Mas trabalha muito. Né? Tem que trabalhar Tem que Trabalha fazer a carga bastante, horária pra completar, mas não é isso? não vive mal, mas não é essa coisa hollywoodiana aí não, que todo mundo pensa. Não é nem global. Agora, Nelson, você acredita que nesse setor de dublagem, vocês, devido ao trabalho que vocês fizeram no Chaves, acho que principalmente no Chaves, porque o Chaves foi antes do Cavaleiros do Zodíaco, você acha que vocês foram um dos dubladores que posso dizer assim, essa equipe do Chaves, que realmente trouxe a dublagem pra televisão, de mostrar quem é o cara, quem Não. é o ator, Não. ou antes já rolava isso? Não, foi De Cavaleiros. dar autógrafo, curiosidade. de Foi despertar... Cavaleiros. Foi Cavaleiro, Foi mais do que Cavaleiros. Chaves, ou Nelson? Muito mais. Chaves tinha fãs muito antes de Cavaleiros. Mas Chaves, De dar autógrafo, de Não, parar não, pra não, não. foto? a série tinha fãs.
saberem que nós existíamos veio depois de Cavaleiros. Cavaleiros é que trouxe essa coisa de que existe o dublador. Quem é o cara? Quem é o rosto da Isso. voz? Entendi. É isso aí que eu Foi o queria Cavaleiros e a Revista Herói. Na verdade, Cavaleiros, a Gota Mágica, Gilberto Baroli e a Revista Herói. Essa junção é que botou o dublador na mídia. E aí quando assim, eles existem. Aí alguém assim, pô, então deve ter gente que faz o Chaves. Aí foram atrás da gente. Ah, Entendeu? entendi. Pô, tá vendo? Eu pensei que também não tinha pensado o Chaves nisso, deu não. mais repercussão pra vocês do que Não, questão. não. Sim, pro elenco do Chaves deu uma grande repercussão. Mas essa repercussão só surgiu depois que Cavaleiros do Zodíaco botou a existência de dublador na mídia. Que ano que Cavaleiros do Zodíaco chegou no Brasil? Ah, rapaz, aí você quer demais também. Acho que foi Davi. 88, 90. 89. Vocês hein? são especialistas. Eu acho lá. que é 89, porque era Coisa manchete. velha. Eu assistia. Era na Não é do extinta meu tempo, eu TV sou um Manchete garoto. ainda. Era Manchete, Era né? na Eu sou um Manchete, garoto, rapaz. eu não- Depois foi pra Band, mas era Manchete. 88, 89. Pode final de botar aí. 80. Final de 80. 88, 89. Pode botar aí. O Chaves deve ter dublado em 84. Começamos no final de 83. 83, por aí. Ele ó. entrou Aí, no ar tá em vendo? 84. Aqui Você o tá- Google não Você falha, tá não, filho. velho. Entrou no ar em Tá 84. velho. Papai que me conta. Opa! Falar nisso, sabe quem está trabalhando comigo? A vida inteira trabalhou comigo, né? Quem? Ah, Quem? Fizemos teatro juntos, ela dubla há muito tempo e tal, mas fazia um tempo que eu não via, agora ela está trabalhando comigo na mesma empresa, na Central, está dirigindo dublagem lá. Deve ser um ícone para vocês também, assim, porque é 80. Eu já imagino. É 80. Show de calouro? É só uma voz. É só uma voz. Mas é uma voz de uma boneca. É uma voz da Candinha. Olha, do você tá bolso. brincando. Zaira Zordan. Ô, Tá lá trabalhando com a gente no bom- agora. Você Que mostrou ela bacana. no Papo com o Machado que eu vi. Mostrei. Que Eu lembro legal, disso. rapaz. Olha, é o seguinte, a gente separou um vídeo que o Nelson fez com carinho, ele leva nos eventos, ele mostra pras TVs. É um vídeo muito bem feito, muito editado, bem Ali editado. tem mais ou menos um histórico. Tem um assim, histórico. Um apanhado do principal. Aliás, o legal né? desse vídeo, presta atenção, porque tem a primeira dublagem do Nelson no vídeo. Essa primeira dublagem tem uma historinha interessante. Primeiro assim, é uma palavra, né? Sim. Foi Beisebol. beisebol. Tá no finzinho. Eu até botei eco para deixar mais tempo, porque só isso. O pessoal né? ouviu que é essa voz. Tem a professora que pergunta: o que os americanos trouxeram? Aí uma diz hambúrguer, outra Coca-Cola, outra não sei o quê. Né? E eu, beisebol, aos 14 anos de idade. Agora, isso já é uma curiosidade em si, né? A primeira coisa em que eu gravei minha voz na minha vida. Mas tem uma outra curiosidade. A voz dessa professora, quem dubla essa professora é minha mãe. Que legal, rapaz. Então tem duas coisas no mesmo Que trechinho de bacana, vídeo. né? Então é um vídeo com muito carinho. Então é o seguinte, galera, vamos ver um pouco essa linha do tempo, contando a história de Nelson Machado, exclusivo, meu amigo. Bota exclusivo, minha filha, que é aqui no Geração. Solta aí. Muito bem, Maria. Os espanhóis nos trouxeram o cristianismo. Agora o que acham que a América deu aos filipinos? Coca-Cola, hot dog, cinema, Paraná, beisebol. Eu também. É isso aí, malandro, é isso aí. Eu vou comprar um apartamento de luxo numa praia carioca e ficar o dia todo esticado na areia, tomando um refresco do mané e vendo as moças bonitas passarem. Aê! Aqui assim, ó, para, que nem o chefe. Depois volta no década de 80 ali, mas esse papagaio aí, É. esse gaio, esse era um projeto, tem várias curiosidades. Primeiro que assim, esse era um programa que a gente gravava na década de 70, né? A gente gravava na TV Cultura, mas ele ia ao ar pela Tupi, Entendi. né? Usava o equipamento da Cultura e Ilha dos Bonecos chamava? Ilha dos Bonecos. A Ilha dos Bonecos foi um programa que veio reformulado de um programa anterior que chamava A Turma do Tong Tong. Tong Tong. Eu não. Que era a mesma turma. Esse né? já não é minha Era realidade. a mesma turma. Que é uma turma que saiu de um filme, de um longa-metragem, que chamava-se Regina e o Dragão de Ouro. Que foi um É filme... nacional isso? Isso, nacional. Aham. Mas ele foi filmado no Japão. O elenco inteiro foi para o Japão fazer o filme lá. Naquela época. Isso. Porra, haja investimento O ali. elenco inteiro foi para o Japão fazer o filme lá. Quando trouxeram o filme porque era uma menina e os bonecos, esses bonecos. Quando o filme ficou pronto, eles trouxeram os bonecos e fizeram um programa de TV com esses bonecos.
E, Era tipo a turma do Lambi Lambi. e aí o programa foi ficando até chegar na Ilha dos Bonecos, que quando eu entrei no elenco. Eu não estava nesse elenco do Japão. Mas tem uma curiosidade do elenco do Japão, do filme. Regina e o Dragão Dourado, o Dragão de Ouro, uma coisa assim. Quem fazia a Regina aos 12 anos de idade, 11 anos de idade? Cecília Lemes. Olha, que é A a voz da dubladora de Chiquinha. Chiquinha. Que legal. Entendeu? Então, bom, esse programa veio e eu entrei fazendo a voz do Gaio, mas eu não fazia só a voz do Gaio. Eu estava dentro daquela roupa ali também. Você tá brincando? Eu achei que você botava a sua voz. A gente gravava a voz num dia e depois ia pra TV e gravava Que coisa. A movimentação. É esse Isso. boneco que você viu anterior aí, viu? Isso que nós estamos aquilo, falando. A roupa era uma roupa de astracan, forrada com espuma. Quente pra diabo. Tinha A microfone cabeça dentro? era uma cabeça... Não, o som era gravado antes. Ah, um o dia som era antes. gravado antes. A cabeça era uma cabeça de fibra, de fiberglass. Nossa. Enorme, desse tamanho. Ficava aqui assim. A gente enxergava pela boca do boneco. Só que você nota, se você olhar de novo, você vai ver que os olhos e a boca mexem. E como é que mexia? Sabe freio de Mecanismo. bicicleta? Mecanismo. Era isso que tinha nos braços, amarrado, ferros. Com... E pra dormir à noite você depois? mexia aqui. Cara, aquilo era o inferno na terra. E pra dormir depois? Muita dor no corpo. Éramos todos jovens. né? Éramos jovens. As outras coisas. Nessa época que eu conheci um camarada, eu vi pela primeira vez, o cara, a voz, porque tem três bichos ali. Tem Sim, eu, tem o uma papagaio. raposa e uma onça. Né? Tem o papagaio, a raposa, a onça. Eu faço o papagaio. A raposa, quem vestia a raposa, eu não me lembro. Mas a onça, ele não vestia, ele fazia a voz. Eu conheci ele fazendo a voz. Se você ouvir, nesse pedaço ele só tem os resmungos, mas talvez identifique. Chamava-se Carlos Seidel. Que é o Eu seu conheci Madruga. ele ali É o nesse seu momento. Madruga. Aí Então- a equipe do Chaves começou a ser formada ali, viu? E eu entrei substituindo, porque quem fazia o Gaio antes de mim, eu entrei porque o cara que fazia o Gaio antes de mim resolveu sair, tinha outros trabalhos, outras coisas, não ia fazer mais. E aí eu entrei no elenco. E esse cara que saiu chamava-se Marcelo Gastaldi. Que é o Chaves. Né? Nós Você temos vê que o que é a traduzir vida. pra quem não conhece. Esse era o Tava Chaves. lá. Vamos pra década de 80, então? Vamos. Isso foi os anos 70. Anos 80, o que o Nelson fez de dublagem? 80 Solta é mais aí. cheio, 80 é Agora mais aí foi o boom. Vamos lá. E você não deixou no corredor? Pisaram no seu calo, hein? Mas que nome esquisito, papai. É bem estranho. Olívia Paulita é bem comum, né? Macaco não olha o rabo que tem. Oh, não esquentar. Esse Glomley não nascer amanhã, sabia? Muito bem, Leroy. Quem é o único mestre? Eu sou. É! Eu sou. O quê? Eu não preciso mais da sua compaixão, nem da sua caridade. É o novíssimo Johnny 5. Olhe para essas novidades. Memória aumentada, 500 megabytes em linha. Vem com um pacote de utilidades e dúzias de suprimentos para sobrevivência externa. Muitos adesivos do Greenpeace e até um da Nike. E se quiser agora, eu vou demonstrar totalmente de graça o meu novíssimo controle remoto de multifrequência. Nossa, essa lataria aí é um computador, nenê? Parou! Para! Tem que ser que nem o João Kleber. Para! Vimos os anos 80, Você vê vimos... que 80 tem um monte de coisa. Vimos né? Howard, passava na Globo direto, Sim. do Pato Super-Herói. É. Tem a Turma da Fofura. Tem a Turma da Fofura, tem o O Globo. Turma da Fofura era um projeto, não era só a Turma da Bacana. Fofura. É nacional também, né? Eli Nacional. Barbosa, Eli Bacana. Barbosa. Projeto lindíssimo, que não sei o que aconteceu com Eli Barbosa, as coisas, elas não se encaminharam, porque assim, era para ser, sei lá, uma Os Disney. Filhos Carinhosos do Brasil. É uma coisa Não era só educativa. Fofura, ele tinha um outro projeto que era a TV Tutti Frutti, Sim! que eram só... Passava na Bandeirantes. Os personagens eram hortifruti, né? Eu pensei que você estava pensando que era outra coisa. Tutti Você é um Frutti, cara coquetel, maldoso. né? Porque Não, eu lembro não, do não. É coquetel. um cara maldoso. Tutti Frutti, é isso aí. TV Vamos lá. Tutti Frutti era um infantil, mas era um programa semanal, grande. O Boa Noite Amiguinhos era diário, programa de 5 minutinhos, que era pra botar a criança pra dormir, né? Era uma coisinha... Depois apareceu a Turma da Topogígio. Fofura, apareceu a Turma da Fofura com programas um pouco maiores com os mesmos personagens. Com o Escovão, com a Fofura. A Fofura era a Denise Simoneto que fazia a voz. Mas enfim,
E tinha também o TV Tutti Frutti, que era ótimo, que era o Muppets, né? Era o Muppets. Era o Muppets, que acabou não funcionando, não rolando, ele fez tudo às próprias custas praticamente, encarou montagem de cenários dessas coisas, eram cenários gigantescos. Gigantão. Porque as pessoas tinham que estar em pé embaixo dessas coisas, com o boneco aqui, né? E andar, tem espaço para andar, para tudo. E no vídeo também vimos alguns clássicos aí, como o Glomer, né? Da Punk. O Glomer foi um... Dá uma palhinha do Glomer. Amiga Punk, Glomer está com muita fome, mas estar mais velhinho agora não tá Aê, mas sensacional. Temos também o Popeye do Robin Williams, né? Popeye foi a primeira vez que eu dublei o Robin Williams. Na verdade, ninguém nem conhecia o Robin Williams. Quer dizer, conheciam, né? Mas não era o Robin Williams. Foi o papel que ele estourou junto com o Bom Dia Vietnã, né? Foi. Mas quando ele apareceu, ficou meio assim, aquele cara do... ele se chamava aquele cara do Bom Dia Vietnã. Ele se chamava assim. Mas de repente, assim, ele fazia uma cara que ele ficou igual ao desenho do Popeye. E a voz do Popeye do americano, né? Ele fazia a voz do Popeye né, original. Eu fiz o teste, acabei ganhando o teste. E ao ganhar o teste, eu ganhei de brinde me tornar o dublador do Robin Williams. Tanto que fizemos um programa de homenagem ao Robin Williams, você mandou um vídeo falando sobre o Robin Williams pra gente, foi muito legal. Você viu que o Nelson dublou muitos filmes do Robin Williams, legal demais isso. Fiz bastante. Vamos continuar pros anos 90 pra gente não perder tempo e não estourar o tempo do programa. Solta aí, anos 90. Ade do Idendawa. Conceda-me o poder que estou lhe pedindo, Mortis maledetto cor de Modocê. Andale, duacê, Dambala. Acorda! Ela me olhou assim, ela se aproximou e disse: você é maravilhoso pra mim. E plum! Esse é o espírito da coisa, senhor Pedregulho! E a Madame Tu! Eu exijo que você liberte o Capitão Boing e se entregue agora! Não vai conseguir fugir de Darkwing! Virar pó com a inscrição. Aqui jaz o pobre Jack. Tem um humorista amigo meu aí que anda louco da vida com o senhor, hein? Mas o que foi que eu fiz que desagradou tanto esse sujeito? Bom, ele diz que o senhor tá copiando o tipo que ele criou, né? Certo. E que tipo é esse que eu copiei? Ora, doutor, tá na cara que é o Zé Bonitinho, né? Ai, meu Deus. A partir de hoje, eu, Blaster Kong, faço um juramento solene. Eu prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-lo enquanto eu viver. Conseguirá ele conquistar a vitória? Não percam o próximo episódio de Street Fighter 2, Duelo em Hong Kong. Nós vamos ao encontro do mais forte. Um robô não pode dizer mentiras. Isso não é inteiramente correto, senhor. Isto pode mentir se mandarem que isto minta, ou se for necessário dizer alguma inverdade para impedir que um ser humano seja prejudicado, ou se a segurança disto mesmo estiverem, senhor. São moleques. Não estão prontos para encarar isso. Olha só o que estão vestindo. O que é isso aí? É para ser tático. O parlamento deve aprovar o ato de permissão. De agora em diante, a legislação será tratada pela administração com poderes totais de mudanças constitucionais. É aqui, senhor Sessomaru. Senhor Sessomaru. Então é aqui. Sim, o bastão de duas cabeças estava apontando nessa direção e aquele túmulo apareceu diante de nós. Você foi Filippo Argenti em vida. Que os condenados me despedacem, miserável. Sou o barqueiro do inferno, Caronte de Aqueronte, a estrela celeste do hiato. O quê? Vocês estão vivos? Só espectros ou gente morta seriam capazes de chegar até as margens do rio Aqueronte. Quem são vocês, afinal? Vai fazer assim. Parou de novo. Rapaz, não é uma corrida aqui por causa do tempo do programa, mas, meu, é legal essa versatilidade que vocês têm, cara. Isso é muito legal, cara. Precisa, né? Tem que ser, Tem que né? viver, É né? obrigação, né? Do ator, né?
ter essa versatilidade. Não chega a ser obrigatório, né? Mas é muito bom. Sim, ajuda bem na hora de beliscar, né? Mas aí você Porque viu... tem dublador que trabalha, faz uma carreira inteira, uma vida inteira só com a voz dele, sem problema. E vai embora. Tem um monte de gente que não faz tipos e vai e embora. trabalha bastante também, né? Legal, cara. Você fez desenho, fez filme, isso é muito bacana. Ó, vamos, tem que correr o tempo. Aí você perguntou, mas cadê aquele? Cadê aquele, Faustão? Aquele tem só um pedacinho. Então é o seguinte, aquele você não vai ver imagens, mas a gente vai abusar do seu Nelson aqui e mandar um ao vivão. Só tem que fazer então o de sempre, né? Assim, ai, cale-se, você me deixa louco. Aê! Tá vendo ao vivo em cores pra você daquela geração. Ao vivo em cores e com 60 anos. Que beleza, e mandando muito legal mesmo. Muito mais legal. Mas, pra finalizar aqui, aquela velha pergunta, ainda param você na rua pra me estar aqui? Pra Todo fazer o quê? santo dia, É meu mesmo? amigo. Todo santo Vou te dia. fazer, encher os pacovais. Vai fazer o quê? Faz parte do show. Faz né? parte do show. Exatamente. Nelson, então já mandamos contato do livro. Já acabou? Já acabou. Já acabou, né, Robertinha? Já acabou. Deixa mais um pouquinho, anda esqueci, não seja assim, anda assim. Mais um pouquinho. Olha lá, tá aí o contato do livro, apareceu rapidamente, olha lá. Mauribooks.com